Segundo Samuel, capítulo 12. Natã repreende Davi. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem, Natã disse a Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso, a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que com esse ato insultou o Senhor, o seu filho que acaba de nascer morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer com eles. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Ao perceber que os servos cochichavam entre si, Davi compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Os seus servos lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Agora, porém, que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu:
Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas por que deveria jejuar agora que ela morreu? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou Batseba, a sua mulher, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. Natã deu ao menino o nome de Gedidias, por causa do Senhor. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora, convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista-a, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então, Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, Davi tirou a coroa do rei deles e ela foi colocada na sua própria cabeça. A coroa era de ouro de 1 talento e ornamentada com pedras preciosas. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalho com serras, picaretas de ferro e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 13. Tamar é violentada por Amnon. Depois de algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar, por quem Amnon, outro filho de Davi, se apaixonou. Amnon ficou obcecado, a ponto de adoecer por causa da meia-irmã Tamar, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Deita-se na cama e finja que está doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita-me que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida na minha presença. Assim poderei vê-la e comer das suas mãos. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: permite que a minha irmã Tamar venha e preparem 2 bolos na minha presença, e assim eu coma das mãos dela. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Amnon, o seu irmão, e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do irmão, que estava deitado. Ela pegou a farinha, amassou-a, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Tirem todos daqui, ordenou Amnon, e todos saíram. Então Amnon disse a Tamar: traga os bolos ao meu quarto, para que você mesma me dê de comer. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão Amnon, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deita-se comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência.
Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você seria considerado um depravado em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Amnon, porém, não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Então disse: levante-se e saia. Não faça isso, respondeu ela. Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhes: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica ornamentada, pois era o tipo de roupa usado pelas filhas virgens do rei. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. O irmão Absalão lhe perguntou: Amnon, o seu irmão, esteve com você? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. Desolada, Tamar ficou na casa de Absalão, o seu irmão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, pois o odiava por ter violentado Tamar, a sua irmã. Absalão mata Amnon. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Razor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. O rei respondeu: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não podes vir, permite por favor que Amnon, o meu irmão, venha conosco. O rei perguntou: Por que ele iria com você? Absalão, porém, insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os outros filhos do rei fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: Ataque Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, não fui eu que ordenei a vocês, sejam fortes e valentes. Assim, os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então, todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um a sua mula, fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou suas vestes e prostrou-se com o rosto em terra, e todos os servos que estavam com ele rasgaram as vestes. Contudo, Jonadab, filho de Simeia e sobrinho de Davi, disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os teus filhos, somente Amnon foi morto. Esta era a intenção declarada de Absalão, desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu uma gente descendo pela encosta da colina, pela estrada que vinha do oeste, e disse ao rei: Vejo homens
vindo pela estrada de Horonaim, na encosta da colina. Jonadab disse ao rei: Veja só, os filhos do rei chegaram. Aconteceu como teu servo disse. Ele mal acabava de falar quando chegaram os filhos do rei, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão, porém, fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesor. O rei Davi, porém, pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur, lá permaneceu 3 anos. Quando o rei Davi se sentiu consolado da morte de Amnon, desejou intensamente se encontrar com Absalão,